1951, o ainda missionário, seminarista, pastor Eduardo Lessa, ele recebeu um chamado no seu coração e queria vir para o Amazonas. Ele decidiu que seria o Amazonas, ou melhor, Deus decidiu por ele. E ele tomou essa decisão, Deus colocou no seu coração, é aqui que você vai ficar. Então ele tomou essa decisão, eu vou iniciar o trabalho batista aqui na cidade de Parintins. Ele começou a trabalhar na área de saúde e o meu avô, seu Alberto Lessa, encaminhava para o pastor Lessa muitas caixas com remédios do laboratório da nossa família, no Rio de Janeiro. E com esses remédios chegando aqui, com seu equipamento de médico, de paramédico, então ele começou a dar assistência às famílias, às pessoas que realmente necessitavam. E isso foi abrindo as portas para o trabalho que o pastor Lessa iniciava em Parintins. Então ele passava a ser conhecido como Dr. Lessa, era um médico da cidade. E aí começou o problema seríssimo da perseguição aos evangélicos. As lideranças que não eram evangélicas naquela época eram muito fortes, realmente era a liderança de Parintins. Então começou uma perseguição, uma das maiores perseguições religiosas do norte do nosso país. Uma perseguição histórica, que ela é escondida dentro da história do nosso povo. Ela não aparece. Eu me lembro ainda de situações onde nós passávamos por necessidades terríveis da nossa família. E o pastor Lessa sempre, com a professora Glentina, sempre confiante, sempre confiando em Deus, naquele versículo, naquilo que nós sempre falamos: Deus proverá, e também a tua graça me basta. Então era baseado nessa fé, nesse fortalecimento de fé que eles trabalhavam aqui em Parintins. Eu me lembro ainda, quando o pastor Lessa estava doente, que ele havia prometido a Deus que colocaria a última terça e pediu dele esse tempo apenas para colocar a última terça, que é aquela estrutura de ferro que aguenta o telhado. Naquela época chamava-se de terça, aquelas vigas. Em 93 eles colocavam aqui a última terça no prédio, na estrutura em cima da igreja para receber as telhas. E nesse período, nesse mesmo horário em que eles estavam terminando de colocar a última terça, então o pastor Lessa também dava seu último suspiro naquela hora. Uma das coisas que eu acho incrível na história dos batistas em Parintins é justamente essa ligação entre o que existe na história do pastor Lessa e a continuação com o pastor Elmer. O pastor Lessa sonhava muitas coisas, como esse templo, e agora a gente vê que esse sonho se realiza através do pastor Elmer. Dando continuidade a esse sonho, consegue uma embarcação acima daquele sonho e também um avião para dar sustento, a asa de socorro aqui no trabalho em Parintins. E quando eu vejo isso, eu fico pensando que Deus, utilizando a mesma carne, o mesmo sangue, pastor Lessa, pastor Elmer, a mesma carne, o mesmo sangue, o mesmo instrumento, Deus usando ele apenas nessa ferramenta. Ele mudou o cabo. Antes era o pai e agora é o filho, pastor Elmer Lessa.